Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto, André Lima, Jones Campos, Edmar Gomes Filho, Hélio Janone, presente. Fernando Pepes, Gilmar Lavorato, presente. Elvésio Badaró, Ismar Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, presente. Rafael Cantora Ranucci, Rafael Dias Sampaio, Sebastião Lucre, Ananias Neto. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata aí o vereador Rafael Anush, ele está operado e na próxima sessão ele vai estar aqui já. 26ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 9 de outubro de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. O vereador Ananias está pedindo de dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado, dispensa da leitura da ata. Expedientes. Sim, resposta ao requerimento 288/18, fiscalização de caçambas, Gilmar Lavorato. E resposta ao pedido de informação 298/18, ponto biométrico, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Pode pegar aqui. Passamos para o pequeno expediente. Pequeno expediente. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio. Encerrou-se aí o primeiro turno das eleições e a gente não poderia aí deixar de agradecer a população que nos honrou com o seu voto, que acreditou no nosso trabalho, que acreditou nas nossas propostas. Infelizmente, não foi suficiente, mas eu acho que ficou algumas lições disso. E eu acho que essas lições é bom para não só o candidato, mas eu acho que para a cidade de Cornélio Procópio e para a região. O que a gente verificou que a região de Cornélio tem capacidade de eleger um deputado estadual e um deputado federal. É óbvio que isso exige um trabalho muito maior, a campanha da gente foi muito em cima, porque você necessita de várias entradas com outros partidos, com outros políticos da região, mas a gente tinha que começar um trabalho na região, no sentido de, nas próximas eleições, ter um candidato a deputado estadual daqui, ter um deputado federal da nossa região e tentar lutar para que eles sejam eleitos. A gente, eu milito há pouco, mas quem milita há muito tempo sabe da necessidade de se ter, principalmente, um deputado federal, que é o que traz os recursos, que é a pessoa que traz as emendas para uma região, e a gente sabe como é difícil ficar um prefeito com o pires na mão, tendo que pedir, tendo que insistir.
com um deputado, às vezes até um deputado que não comunga, às vezes, da mesma opinião do prefeito, mas o prefeito não tem muita alternativa, às vezes tem que se apegar àquele deputado, que é o deputado que acaba trazendo uma emenda, um recurso para a nossa cidade, mas o que a gente sabe, e ficou evidente nessas eleições, que o que vem para a nossa cidade, para a nossa região, em comparação com as outras regiões, é muito pequeno. Eu estava vendo até um jornal que foi lançado lá em Londrina, um deputado lá para a região de Londrina conseguiu levar quase 100 milhões de emendas. E aqui, quando a gente consegue 1 milhão, 2, 3, já é uma festa danada, e a gente vê o que isso prejudica a nossa região. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar, tem que refletir, os políticos de Cornélio, os políticos da região, têm que se unir em torno desse ideal, para a gente fortalecer a nossa região, fazer com que ela tenha mais recursos, tenha mais projetos, tenha mais programas, e isso, sem dúvida nenhuma, faria com que ela se desenvolvesse mais ainda, até porque é uma região carente que necessita de desenvolvimento. Muito obrigado. Vereador Ismar Nóbrega. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, televisada e rádio, gostaria inicialmente, senhor presidente, de parabenizar o nosso vereador Rafael Sampaio pela sua campanha limpa, com lisura, e pela votação expressiva que ele teve, quase beirando aí 10 mil votos. Não é fácil isso, todos nós sabemos, mas isso reflete, Rafael, a sua competência, a sua dedicação aos assuntos relacionados à nossa cidade. Então, meus parabéns a você e sua equipe, e vamos torcer para na próxima dar certo, não é, Rafael? Queria também, senhor presidente, parabenizar o povo brasileiro. 100 e tantos milhões de pessoas, só de eleitores nós somos maiores do que a grande maioria dos países do mundo. E nós fomos para a rua e demos o nosso voto de uma maneira limpa, democrática, sadia, saudável, sem praticamente nenhum incidente grave, numa população de mais de 100 milhões de votantes. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o povo brasileiro por essa demonstração de civismo, de respeito ao diferente, de respeito ao contrário, né? E que nós tenhamos sempre esse padrão que a gente viu nessa eleição, né, Amanso? Então, parabéns ao povo brasileiro. Senhores vereadores, na próxima terça-feira, hoje eu estou apresentando um projeto que pode ser polêmico, um projeto chamado Escola Sem Partido, e que proíbe nas escolas municipais a ideologia de gênero e a ideologia partidária. É um projeto que foi aprovado há pouco tempo na Câmara Municipal de Londrina, com bastante polêmica. Então, eu gostaria da contribuição de vocês, gostaria que todos vocês lessem o projeto, né? E que vocês pudessem, como o projeto não vai ser discutido hoje, só apresentado, que vocês pudessem, ao longo da semana, convidar pessoas para que terça-feira a gente possa encher esse plenário aqui e discutir um assunto desse que é de extrema importância para as nossas crianças e para a nossa sociedade no futuro. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores,
população presente, a que acompanha a transmissão da sessão pela Rádio Cornélia através da TV Câmara. Iniciar parabenizando o vereador Rafael pela campanha, pela votação expressiva no nosso município. E passado aí já um dia das apurações da eleição, destacar a importância, aí vou falar politicamente, do nosso grupo, aqui em Cornélio Procópio, capitaneado pelo prefeito Amin, destacando a votação expressiva do candidato ao Senado, Alex Canziani. Fez mais de 13 mil votos aqui em Cornélio. É uma votação de porte. A votação do deputado Romanelli, com mais de 6 mil votos, é o reconhecimento da cidade pelo trabalho que ele fez. A votação da deputada Luísa Canziani, que teve o empenho de alguns vereadores aqui, como o vereador Tião Lucre, que se empenhou bastante na campanha, o próprio prefeito também. A única referência dela era o fato de ser filha do deputado Alex Canziani. Então, como não tinha um trabalho anterior, a votação feita é fruto mesmo aí do reconhecimento do trabalho do pai e do trabalho dos políticos aqui de Cornélio, o prefeito à minha frente, alguns vereadores ajudando. Digo isso para pontuar a questão política, sempre tem reflexo nas eleições futuras. E o prefeito Amin continua dentro do nosso grupo com essa liderança política expressiva, isso não perde, até por conta da afinidade da relação que tem com a população menos favorecida da cidade. Isso é bom a gente pontuar, para ficar bem claro o peso que cada um tem dentro da cidade. É evidente que no grupo de oposição, Rafael, a tua votação te deixa bem posicionado dentro daquela situação. A necessidade de uma renovação na política de Cornélio também, nessa disputa de cargos majoritários aí, é importante que nós tenhamos também renovação, que tenhamos gente nova aí chegando para disputar, mas algumas lideranças antigas, e aqui cito especificamente o prefeito Amin, não perdeu gás nem disposição, ficou mais ou menos aborrecido meio-dia e hoje estava numa alegria imensa e já correndo atrás de voto e já armando a eleição de prefeito. Eu acho interessante essa capacidade de regeneração que os políticos têm diante de uma outra situação que pode parecer não muito boa, mas na verdade o prestígio dele não saiu arranhado desse processo, tanto que a governadora Cida Borghetti, que fez em vários municípios da região 6% dos votos, 7%, fez aqui em Cornélio mais de 30% dos votos. Ela que vinha de um governo complicado como o do Beto Richa, com problemas na justiça dentro do processo eleitoral. Então, os mais de 8 mil votos conquistados por ela aqui em Cornélio é fruto direto do trabalho do prefeito Amin, e por conta da necessidade que parte da população reconheceu com relação ao curso de medicina, que agora, temos que ser bem claro, surge uma preocupação, porque a governadora deve honrar os compromissos que assumiu com Cornélio nesse período, até o final do ano, quando ela fica no governo. Acreditamos que ela vai honrar esses compromissos, mas, fundamentalmente, nós temos que ver se o futuro governador vai honrar o compromisso que tem com a cidade. E a outra preocupação, já vou aqui manifestar, é com relação ao hospital regional, que a conclusão das obras é com recurso do governo federal, já estão disponíveis aí, e com licitação, já com nova empresa contratada para executar, mas é o governo do estado que tem que manter esse hospital funcionando, contratando servidores, mantendo a estrutura do hospital, e aí nós vamos ver se o futuro governador vai ter esse compromisso com a nossa cidade. Esperamos que tenha, porque não dá só para fazer voto em Cornélio e depois não ter compromisso nenhum com o nosso município. Vereador Ananias Neto. Passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio.
Agora, no grande expediente, nós não podemos deixar de falar primeiro no que aconteceu nas eleições aqui no dia. Apesar das eleições ter transcorrido dentro de uma tranquilidade, o que a gente notou, principalmente nos pontos de votação, foram, em algumas urnas, grandes filas, população tendo que esperar 1 hora, 2 horas para votar, pessoas idosas com as urnas em lugares que não tinham acessibilidade, tendo que deixar de votar. É uma coisa que a gente tem que conversar junto à Justiça Eleitoral para rever essa situação. Eu estive no Lourenço Filho, era 5 horas da tarde, já tinha encerrado, e tinha uma fila, distribuíram fichas, gente já reclamando que estava esperando a 1 hora e meia. Parece que tinham feito uma urna para eles darem prioridade para os idosos, fizeram uma urna só para os idosos, e daí os idosos não tinham prioridade, porque eram todos idosos e todos tinham que ficar esperando lá, até que tiveram que arranjar lugar para as pessoas sentarem. Inclusive, em alguns lugares, a gente foi lá no Panorama, na Escola do Panorama, as pessoas estavam nas filas, lá nos corredores, os corredores apertados, um calor danado, muitas pessoas dentro daquele corredor, parecia uma sauna. Eu até fiquei preocupado, porque eu falei, se tiver alguém aí idoso, com algum problema de saúde, poderia até passar mal. Eu acho que isso a Justiça Eleitoral vai ter que rever. É óbvio que na próxima eleição, que vai vir agora para presidente, isso talvez não aconteça, porque a votação é mais rápida, mas o fato é que a questão da biometria, em vez de acelerar, acabou atrasando demais as votações. Havia dificuldade com relação às pessoas conseguirem fazer a biometria nos dedos, e isso foi fazendo com que a fila aumentasse. Já era uma votação longa por causa da quantidade de candidatos que as pessoas tinham que votar, e acho que a Justiça Eleitoral errou. Deveria ter testado essa questão da biometria nas eleições com prefeito e vereadores, que é uma eleição muito mais rápida e que possibilitaria a pessoa ter maior facilidade, maior conhecimento do equipamento. E o que a gente viu é que todo mundo estava batendo cabeça com o equipamento e fez o que fez, não só aqui, parece, em Cornélio, no Rio de Janeiro, em Londrina, em outras cidades, e teve muita gente que deixou de votar, preferiu justificar para não ter que ficar esperando na fila. Isso aí é uma coisa que não é admissível, e eu acho que a gente tem que, pelo menos, cobrar aí da Justiça Eleitoral para rever essa situação. Talvez aumentar o número de sessões, diminuir o número de pessoas que votam em cada urna, para tentar acelerar isso. A outra questão que ficou clara é que o que a gente mais temia, o que as pesquisas confirmavam, é que o segundo turno é um segundo turno de extremos, extrema-direita contra, infelizmente, a extrema-esquerda. Eu até falo que um pouco é culpa dos dois lados. Do PT, porque o PT, ao invés de abrir mão da disputa, de buscar uma corrente menos extremista, no caso o próprio Ciro Gomes, preferiu investir neles mesmo, querendo ganhar a todo custo. O PT, infelizmente, deixou de rever alguns pontos e agora está nessa situação. Queira ou não queira, é uma situação ruim para a esquerda, porque a esquerda está tendo que apoiar um candidato que, como já muitos dizem, é dirigido até por um outro candidato, uma pessoa que está preso, que, sem dúvida nenhuma, fica muito mal. E, de um outro lado, nós temos uma extrema-direita, uma pessoa difícil, com pensamentos extremamente liberais. Hoje eu estava vendo, porque até agora o que a gente viu foram discussões superficiais, não se discutiu os reais problemas do Brasil, que é desemprego, saúde, educação. Discutiu-se muito ideologia, discutiu-se muito questão de armas, mas o foco principal não se discutiu.
E hoje eu estava lendo a questão de uma entrevista do Paulo Guedes, que vai ser provavelmente o economista do Bolsonaro, se ele for eleito, e a gente vê situações lá que nos preocupam, principalmente a ideia de privatizar tudo. A ideia dele, pelo que a gente leu, ele é formado pela Faculdade de Chicago, que é uma das mais liberais do mundo, e a ideia dele é privatizar tudo, usar o dinheiro para pagar dívida, e depois que vender tudo e não conseguir pagar toda a dívida, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do país. Além disso, nos preocupa algumas questões que foram ventiladas, que a gente vai ter que ver como é que vai ficar, a questão da alíquota de 20% para o imposto de renda. Isso vai beneficiar os que ganham muito, mas os que ganham menos vai penalizar. São medidas que a gente tem que se preocupar, tem que ficar atentos, porque são duas correntes difíceis. Sinceramente, nenhum dos dois foram os meus candidatos. Eu achava que a gente deveria buscar um meio termo, um candidato de consenso, um candidato de união, até porque a gente já sabe que qualquer dos lados que ganhar, o outro lado dificilmente vai aceitar, e o que a gente teme é que essa disputa que está ocorrendo nos últimos anos aqui no Brasil vai continuar, e os dois candidatos terão muita dificuldade no Congresso, apesar do Bolsonaro ter feito uma boa bancada. Ainda assim, partidos que não fazem parte do grupo dele e que já estão declarando neutralidade nessa disputa, porque não querem apoiar nenhum dos dois candidatos, vai ter que se compor com esses partidos, e nós sabemos que a composição vai exigir coisas que o próprio Bolsonaro está falando que não vai fazer. Nós sabemos que, se não sentar e negociar com esses partidos, dificilmente ele vai ter a maioria no Congresso, e vice-versa. Então, eu acho que não ficou bom não para o Brasil essas duas figuras disputando aí a presidência. É óbvio que nós ainda vamos ter que escolher entre um dos dois. Eu até preferia não ter que escolher entre eles, mas a gente não pode se omitir. Esperamos que agora, no segundo turno, como o debate é mais franco, mais direto, que sejam discutidas as questões que realmente importam. Quais são as medidas, o programa para a saúde no país de cada um dos candidatos? Quais são as medidas, os programas de cada um dos candidatos para a educação? Quais são as medidas que vão ser tomadas para a retomada do desenvolvimento, do crescimento? Quais são as medidas para acabar com o desemprego? É isso que a gente espera que os candidatos agora apresentem. Porque quando fica tudo muito sem ser palpável, fica tudo muito no ar, a gente pode esperar de tudo. E a gente já viu no passado o que aconteceu com outros candidatos que também deixaram de discutir essas questões, deixaram de firmar compromisso com essas questões e depois fizeram o que fizeram. Nós tivemos o Collor, que chegou ao absurdo de aprender as contas, e a gente espera que nenhum desses dois candidatos venham a fazer isso. Mas, para isso, é bom que eles apresentem claramente quais são as propostas, quais são os compromissos deles, para que a população saiba no que realmente está votando, não no produto que está sendo vinculado através dos marqueteiros nos últimos dias. Eu falo que até o que cada um dizia está se contradizendo no palanque eleitoral. Esperamos que esse debate venha e que a gente faça a melhor opção dos piores candidatos que sobraram. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, pontuando algumas questões que o vereador Rafael levanta, eu acho que a democracia é fundamental, até para que a gente tenha tido a oportunidade ontem de fazer o que nós fizemos no domingo. Ao contrário do que pode parecer,
O PT ganhou e perdeu eleições dentro do regime democrático. As que perdeu, aceitou. Cresceu e viveu dentro do regime democrático. Jamais radicalizou a nível de não aceitar o resultado das eleições. E o candidato Haddad, se você observar todos, é uma pessoa extremamente educada, é um professor universitário, cientista político, ponderado ao extremo, diferente até de uma corrente mais radical do PT. Dizem até que o Haddad é um PSDBista filiado ao PT, porque ele não tem mesmo essa característica de confronto. E com relação ao segundo turno, é evidente que nós vamos ter que ter debates. Independente da escolha de um ou de outro por candidatos, eu não vou votar num presidente por critérios tipo vou armar a população, sou a favor da tortura. Eu quero saber quais são as propostas para a geração de emprego. Não pode ser só aquela de retirar todos os direitos do trabalhador para que o empresário possa contratar mais. E aí, doutor Ismar, o doutor Ismar defende com brilhantismo até essa questão de redução de impostos. É uma expectativa de boa parte aí dos empresários do país. O governo Lula, no último ano, as tais desonerações foram 30 bilhões que ele isentou os empresários de impostos, reduziu o imposto de alguns segmentos para gerar emprego, em compromisso firmado com os empresários. No governo Dilma foram mais de 400 bilhões, e no final do governo dela, um dos motivos da crise era esse, descobriu-se que os empresários beneficiados com a redução de impostos não usaram os recursos economizados para geração de empregos, mas usaram para enriquecimento próprio. Então, essa história de só reduzir impostos, porque isso vai gerar empregos, vamos ter que verificar na sequência se realmente é isso que acontece. Agora, os debates de segundo turno, mesmo o candidato do PT, o Haddad, o horário eleitoral gratuito é muito pequeno, comícios não existem, e aí nós temos que ficar procurando nas redes sociais depoimentos e discursos, porque ninguém aprofundou de uma maneira correta essas ideias que nós precisamos saber. Então, o segundo turno serve para isso, para aprofundamento, para que a população possa comparar entre candidatos. E o que a gente só espera, vereador Rafael e doutor Ismar, é que não haja fuga dos debates. Eu acho que todo candidato que quer representar a população brasileira e comandar um país não pode amarelar, não pode afinar e não pode fugir. Você tem que acreditar, e eu acredito nisso, que alguém que seja deputado por 27 anos tem que ter bagagem e conhecimento suficiente para discutir os grandes problemas do país. Então não há justificativa para fugir da raia, para evitar ou para se esconder atrás de uma situação de saúde que já está provavelmente recuperada. Para a população brasileira é fundamental ver as propostas dos dois candidatos debatidas com mais profundidade, para que o eleitor possa escolher com mais tranquilidade e não partir para um voo cego ou um salto no escuro que vai prejudicar o Brasil tremendamente se a população votar sem saber o que vem depois. Amâncio, vamos dar uma parte? Com certeza. Isso que o Rafael falou, o imposto único de 20% seria para quem ganha acima de 5 salários mínimos. Quem ganha de 5 salários mínimos para baixo teria isenção do imposto de renda. Agora, essa história de que tem que punir os ricos que não pagam imposto, eu vou ler aqui um trecho da revista Veja da semana passada. O senhor Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura e um dos ícones da esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana. Olha o que ele diz aqui, entre outras coisas. Ele fala muito mal também do Bolsonaro e do Lula, mas não vou entrar nesse campo, não. Olha o que ele diz aqui. Mas a ideia de que temos de castigar os ricos porque são ricos, me parece um disparate. Que castiguem os inúteis, que não produzem nada, e não quem cria emprego e oportunidade. É preciso que haja menos demagogia. As fortunas que criam progresso
têm de ser justamente cultivadas e não reprimidas. Nós temos que acabar com esse negócio de que só pobre que paga imposto. Isso é uma mentira. Eu paguei 80 mil reais de imposto esse ano, porra. Eu não sou pobre, mas não sou rico. Então tem que acabar com essa conversa de que só pobre que paga imposto e que rico não paga. Você paga imposto proporcional àquilo que você ganha. Tá? Então, veja bem, isso quem está falando é um cara dessa envergadura, um cara respeitado no mundo inteiro. Mas aí tem algumas situações, doutor, ainda com relação a isso. A proposta do PT é isentar quem ganha até 5 mil reais, ficaria isento. Corretíssima. E aí o Bolsonaro, ontem, na Globo, me sai com a história chamando que o Haddad é mentiroso, porque essa proposta de isentar até 5 mil era dele. Hoje foram procurar o programa do Bolsonaro, se não há nenhuma menção a essa questão de isentar até quem ganha 5 salários mínimos. Eu concordo então, com na isso. verdade, pegou uma carona para tentar desqualificar a ideia que era do outro. E acima de 5 mil, aí há essa impressão realmente que se taxar todo mundo com 20%, acabaria penalizando os que ganham menos e beneficiando os que ganham mais. É isso, mas é esse tipo de discussão que tá muito mal colocado nessa disputa eleitoral. O economista do Bolsonaro fala uma coisa, o Bolsonaro desmente. E você não sabe se é o economista que vai mandar ou se é o Bolsonaro que está falando que isso não funciona. Então vai ter que se expor. Isso tem dos dois lados, Amâncio. Basta Sim. ver o José Dirceu dizendo que eles não vão ganhar a eleição, eles vão dar um golpe e vão assumir o poder. Sim, através do... E cobraram. Quer dizer, aí o Haddad ontem. fala, não, ele nem faz parte da minha campanha. Sim, mas o segundo turno serve exatamente para esclarecer. O 13º, que de repente lá o general que é vice disse que falou contra o 13º e contra adicional de férias. Aí o Bolsonaro desmentiu. Quer dizer, eles estão pensando em mexer nisso ou não? Tudo isso tem que ficar muito claro para a população, para que não vote no escuro depois, né? Então, essas questões de fugir do debate realmente não fica interessante. Uma parte até, Amâncio, hoje eu estava vendo até um comentário dessas duas. Os dois têm a proposta de que até 5 salários ninguém vai pagar imposto. E aí até o cara falou assim, isso até chegar na Receita, né? Que a Receita vai falar, tudo bem, não vão pagar, e quem vai cobrir o buraco? Aí, é que nem fala, o discurso é um e a prática é outra. Quer dizer, por isso que essas questões têm que ser bem debatidas, porque agora todo mundo vai prometer mundos e fundos para fazer do país o melhor país do mundo. Mas quais dessas propostas são factíveis? Quais realmente vão ser implantadas? Quanto tempo a gente vê que a alíquota do imposto de renda não é reajustada, porque eles sabem que se reajustar vai causar um arrombo muito grande e por isso eles ficam deixando de dar o reajuste e todo mundo continua pagando, vai incluindo mais pessoas para pagar. E isso dificilmente alguém vai mudar. Até surgiu a hipótese daí, então vão ter que criar um novo imposto para substituir isso. Daí surgiu a discussão da CPMF, que até esses dias atrás tinham falado que ia voltar, agora não vai voltar mais. É a mesma situação, foi o Posto Ipiranga que falou que ia criar e o Bolsonaro desmentiu. Então fala uma coisa um, o outro desmente. Com relação aos impostos, o pobre que tem um carro paga IPVA, mas o rico que tem uma lancha e um iate não paga. Então, que tem injustiças que têm que ser corrigidas, é evidente. Você não pode penalizar o assalariado, que é descontado na fonte, e o milionário esconder o patrimônio que tem e não pagar. Nós não estamos falando do trabalhador, por exemplo, de classe média. Nós estamos falando de ricos, por exemplo, que os dividendos que eles recebem de empresas são praticamente isentos das grandes empresas. Então, que tem que fazer uma reforma nisso, tem. Isso é evidente. E aí lamento, me permite a sequência para não perder, a não eleição do deputado Rauli. Era o relator da reforma tributária, estava ouvindo todos os partidos. Essa reforma tributária dizem que seria um benefício, e todos os candidatos dizem que ela tem que ser feita, e aí, aparentemente, o cidadão que é especialista em reforma tributária não conseguiu se eleger, mas elegeram um tal de Boca Aberta,
que anda com a bicicleta, com a caixa de som atrás, xingando todo mundo no vereador Londrina. Descarso, o Bolsonaro já se comprometeu a levar o Raul para Brasília. Precisava aproveitar o conhecimento dele, independente de quem ganha a eleição de presidente. Agora, teve muita gente boa fora e teve muita gente ruim, mas ruim demais, que acabou se elegendo nessa eleição. Isso é um detalhe que é importante a gente pontuar. O vereador Rafael deve conhecer, como candidato a deputado federal, um monte de porcarias que se elegeu no Brasil inteiro, mas porcarias e das grandes. Por conta dessa história de renovar, o cara pega um bandido e bota lá no lugar de um cara sério. Impulsionado por essa onda radical de moralização, mas até a gente se surpreende, porque eu estou vendo cada cara que está falando em moralização, que eu já vi fazendo cada atitude imoral, que a gente não consegue compreender como é que as pessoas ainda caem nisso. Além disso, o que a gente tem visto é que o debate, que nem você falou, está superficial. Por exemplo, o próprio Bolsonaro tem falado que para reduzir a criminalidade vai liberar a arma e aumentar a pena. Quem milita na área criminal sabe que isso não resolve. Eu trabalho na área criminal e eu lembro que quando, há tempos atrás, foi aumentada a pena do crime de tráfico de entorpecente. Diminuiu o crime? Pelo contrário, aumentou. Aí hoje até o cara cobra mais, porque o perigo é maior, então já que o perigo é maior, o produto tem que ser mais caro. Quer dizer, questões de segurança pública que estão sendo debatidas também, como se num passe de mágica, armando a população e aumentando as penas, pronto, resolveu, vai acabar a bandidagem. Não é assim que vai resolver. É que armar a população, eu por curiosidade fui ver o preço de um revólver Taurus nas redes sociais, custa R$4.000. Então essa história de armar a população é armar rico, porque pobre não tem dinheiro para comprar uma garrucha. Então vai garantir a segurança da população pobre se eles não têm... Primeiro que não garante mesmo, doutor, porque o que nós temos hoje é muitas famílias em conflito. Problema de alcoolismo dentro das famílias, agressão de marido contra esposa. Aí você vai e bota uma arma dentro de uma área em conflito dessas. Isso aí vai gerar um monte de mortes dentro das famílias, não vai garantir a segurança de ninguém. Então esse tipo de ideia tem que ser muito debatida também no segundo turno, porque senão vira uma situação muito ruim. E a parte moral, essa história de defesa da família, por exemplo, elegeu um ator pornô, aquele cidadão lá de São Paulo, como é que é o nome daquele? Alexandre Frota. Alexandre Frota, que deve R$60 mil de pensão, um bronco desqualificado, despreparado, e um cidadão daquele se elegeu em defesa da família. Quer dizer, então o eleitor também, convenhamos, né? Passamos agora para a ordem do dia. Projetos em apresentação. Projeto-Lei Complementar 029/18, Executivo Municipal, autoriza o Executivo a doar área de terras à Coapar para implementação de projeto habitacional do programa Morar Bem Paraná, com atendimento à terceira idade e da outras providências. Projeto-Lei 025/18, Ismar Medeiro da Nóbrega, institui no âmbito do Sistema de Ensino Municipal de Cornélio Procópio o programa Escola Sem Partido. Requerimento. Protocolo 308/18, Fernando Pepes Rafael Sampaio, requer que os ofícios recebidos do Tribunal de Justiça, Ministério Público e ou Tribunal de Contas sejam levados a conhecimento do plenário no expediente das sessões legislativas. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 299/18, Ananias Neto,
indica a revitalização da Praça Irmã Pierina, no Jardim Bandeirantes. Protocolo 300/18, Jones de Campos, indica reforma na quadra do Quinzão. Protocolo 301/18, Luiz Carlos Amâncio, indica recuperação asfáltica da rua Augusto Sicoli. É Sicoli mesmo ou Sicoli? Sicoli. Vila América. Protocolo 302/18, Luiz Carlos Amâncio, indica recuperação asfáltica da rua João Cabral Medeiros, Centro. Protocolo 308/18, Luiz Carlos Amâncio, indica cumprimento da lei municipal número 235/18/15. Nasce uma criança, planta-se uma árvore. Protocolo 304/18, Elvésio Badaró, indica manutenção, limpeza, roçagem e recapeamento asfáltico no conjunto universitário. Protocolo 305/18, Elvésio Badaró, indica manutenção, limpeza, roçagem e recapeamento asfáltico no conjunto Sebastião Cunha. Protocolo 306/18, Elvésio Badaró, indica construção de banheiros públicos no calçadão, próximo ao quiosque. Protocolo 307/18, Fernando Pepes Rafael Sampaio, indica demarcação em frente aos Centros Municipais de Educação Infantil do município para facilitar embarque e desembarque de alunos. E protocolo 309/18, Fernando Pepes Rafael Sampaio, indica manutenção da iluminação pública do bairro Pedregulho. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.